Exatamente. A grande sacada de Constantino foi perceber que a fé, mais do que as armas, poderia servir como instrumento de unificação e controle. Até então, o Império Romano era marcado por uma diversidade de cultos, tradições e crenças que muitas vezes se chocavam entre si, fragilizando a coesão do povo. Quando Constantino se converte ao cristianismo, ou pelo menos declara apoio estratégico a ele, ele não apenas fortalece sua própria imagem como governante escolhido por um Deus único, mas também transforma a fé cristã em uma ferramenta de legitimação política. O cristianismo, que até aquele momento havia sido perseguido, passa a ser tolerado e depois oficializado, oferecendo ao imperador uma forma de centralizar poder, estabelecer uma identidade comum e pacificar tensões internas. Ao unir fé e Estado, Constantino conseguiu algo que nem todos os generais e batalhas haviam alcançado: um império com uma base ideológica e espiritual uniforme, capaz de se expandir e se manter forte por séculos. Foi uma jogada de gênio estratégico, usar a espiritualidade não apenas como crença pessoal, mas como arma de dominação cultural e política. A ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano não pode ser compreendida apenas sob a ótica da conversão pessoal do imperador Constantino, mas deve ser analisada como uma manobra estratégica de poder. Ao promulgar o Edito de Milão em 313, Constantino concedeu liberdade religiosa ao cristianismo, transformando-o de uma fé marginalizada e perseguida em instrumento de unificação política e social. Segundo H. Drake, Constantino percebeu que a religião poderia oferecer aquilo que o exército e a administração já não conseguiam manter: coesão ideológica em um império vasto e fragmentado. Do ponto de vista político, a fé tornou-se uma arma mais eficaz do que as espadas. Se antes Roma buscava subjugar povos pela força militar, agora a adesão religiosa unificava pela crença em um único Deus, mediado por um único imperador. Eusébio de Cesareia, um dos principais defensores de Constantino, retratou o imperador como escolhido por Deus para governar, inaugurando assim a fusão entre poder secular e espiritual. Eusébius, Vita Constantini. Essa união não foi uma expressão pura de fé, mas um cálculo político de longo alcance. O caráter estratégico dessa decisão fica evidente na institucionalização da Igreja como braço do Estado. O Concílio de Nicéia, 325 d., convocado pelo próprio Constantino, tinha como objetivo resolver disputas internas do cristianismo, mas, na prática, estabeleceu parâmetros doutrinários que fortaleciam a unidade do Império. Como observa Elaine Pagels, 29, o processo de canonização e definição dogmática excluiu interpretações divergentes e garantiu à elite política e religiosa um controle sobre a narrativa espiritual. Essa lógica de dominação por meio da religião não se encerrou com o cristianismo primitivo. Durante a Reforma Protestante, no século XVI, embora se apresentasse como um rompimento com o catolicismo romano, o protestantismo também assumiu características de instrumento político. Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, 1905, demonstra como a ética protestante, especialmente o calvinismo, contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo moderno, vinculando disciplina religiosa à racionalização econômica e social. Ou seja, mesmo sob o discurso de libertação, a fé foi mobilizada como mecanismo de regulação da vida e de consolidação de sistemas de poder. Portanto, a religião institucionalizada, seja o cristianismo católico sob Constantino, seja o protestantismo em suas várias vertentes, revela-se menos como expressão pura de espiritualidade e mais como estratégia de controle social e político. Ao uniformizar crenças, centralizar a autoridade espiritual e oferecer um código moral único, a religião historicamente funcionou como ferramenta de dominação. A compreensão desse processo é fundamental para perceber que muitas vezes a fé não é apenas experiência subjetiva, mas um dispositivo de poder que molda consciências e sustenta estruturas de dominação.